Era 2h45 da manhã de uma quarta-feira chuvosa, quando estacionei o caminhão no posto Campo Belo, na Fernão Dias, próximo de Igarapé. A viagem tinha sido longa. Saí de São Paulo às 6 da tarde anterior, carregado com eletrônicos que precisavam chegar em Montes Claros antes do meio-dia. Meus olhos ardiam, pesados de cansaço acumulado, e aquela chuva fina e persistente que caía desde Atibaia só piorava as coisas, transformando a estrada num borrão cinzento de reflexos e sombras. O lugar estava quase vazio, apenas algumas carretas ligadas espalhadas pelo estacionamento, seus motores roncando num ritmo monótono que se misturava ao barulho constante da chuva batendo no telhado de zinco do posto. Aquele som metálico, repetitivo, tinha algo de hipnótico e inquietante ao mesmo tempo. Meu cachorro, o Nico, um vira-lata caramelo que me acompanhava havia 3 anos, que sempre deitava no banco do passageiro assim que eu desligava o motor, ficou inquieto. Seus olhos escuros estavam arregalados, alerta. Ele farejava o ar com movimentos curtos e nervosos, com as orelhas em pé, olhando fixamente para o escuro além do pátio iluminado, onde a mata fechada da Serra do Cipó começava a engolir a estrada. Lembro de pensar, ele deve ter visto um gato ou outro cachorro por aí. Mas no fundo, aquela reação já deveria ter sido um aviso. Nico não era um cão medroso. Já tinha enfrentado situações tensas comigo, tentativas de roubo, pneus estourados na madrugada, até uma vez que quase capotamos numa curva mal sinalizada. Mas nunca o tinha visto assim, paralisado, tremendo, com aquele rosnado baixo e contínuo vibrando em sua garganta. Peguei a carteira do porta-luvas, conferi se tinha dinheiro suficiente para o café e talvez um sanduíche, e dei um tapinha na cabeça dele. Fica aí, parceiro, já volto. Ele me seguiu com o olhar enquanto eu abria a porta, mas não relaxou. O rabo permanecia imóvel, tenso. Não balançava como sempre fazia quando eu voltava. Só aquele rosnado persistia, baixo, quase num sussurro gutural que me fez hesitar por um segundo antes de fechar a porta. Olhei ao redor do estacionamento antes de atravessar. 3 carretas estavam estacionadas. Uma Scania vermelha com os faróis ainda acesos, uma Volvo branca com adesivos de Santos no para-brisa e uma Mercedes preta, mais antiga, com a cabine completamente escura. Não vi ninguém, nem movimento nas cabines, nem sombras caminhando entre os veículos. Apenas a chuva e aquela sensação estranha de estar sendo observado, que às vezes surge do nada nas madrugadas solitárias. Atravessei o pátio molhado, sentindo a água fria penetrar pelas laterais das botas. A lanchonete ficava a uns 40 metros do ponto onde estacionei, conectada ao posto por uma cobertura metálica que gotejava pelos buracos da ferrugem. Entrei empurrando uma porta de vidro coberta por adesivos desbotados de cartões de crédito e promoções vencidas. O ambiente estava iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando, fazendo aquele zumbido agudo e irritante que parecia penetrar direto no nervo auditivo. O cheiro forte de café queimado tomou minhas narinas assim que cruzei a soleira. Misturava-se ao óleo de fritura velho e ao odor adocicado de algo que havia estragado, mas que ninguém se preocupara em jogar fora. Era um cheiro que parecia impregnado nas paredes amareladas pela gordura e pelo tempo. Atrás do balcão de fórmica rachada, uma garçonete magra, de olhar cansado e fundas olheiras roxas, mexia no celular apoiado sobre um guardanapo manchado de ketchup. Ela não levantou os olhos quando entrei, nem sequer um aceno de reconhecimento. Apenas continuou rolando a tela, com os dedos se movendo mecanicamente, como se estivesse em transe. Num canto da lanchonete, em uma das mesas de plástico vermelho desgastado, um senhor de boné gasto, estampado com o logo desbotado da Belgo Bekaert, se curvava sobre um prato que parecia frio havia horas. Ele mastigava devagar, metodicamente, sem pressa, com o olhar perdido na parede à sua frente.
Não me olhou quando passei. Não reagiu à minha presença de forma alguma. Sentei perto da janela, numa mesa que rangia quando apoiei os cotovelos. Pedi um café preto simples, só para espantar o sono. A garçonete murmurou algo ininteligível, sem levantar os olhos, e desapareceu por uma porta de cortina de contas de plástico que levava à cozinha. Enquanto esperava, observei pela vidraça embaçada o estacionamento molhado. As luzes dos postes, 3 deles, altos e de luz alaranjada, se refletiam nas poças, formando círculos dourados que tremulavam a cada gota que caía. Meu caminhão estava exatamente onde eu o deixara, mas de onde eu estava, não conseguia ver o Nico através do para-brisa molhado. Tudo estava silencioso demais. Não havia conversa entre caminhoneiros, nem música alta vazando de algum rádio, nem risadas embriagadas de madrugada, nem sequer o som de pratos sendo lavados na cozinha. Só o ruído distante da chuva, o zumbido das lâmpadas e o tic-tac de um relógio de parede rachado, pendurado torto acima do balcão, marcando os segundos com uma lentidão perturbadora. Consultei meu próprio relógio. 2h51. 6 minutos desde que estacionei. Normalmente, isso seria tempo suficiente para tomar o café e voltar à estrada. Mas algo naquele lugar me fazia querer demorar. Ou talvez fosse o cansaço. Estava na estrada havia quase 9 horas seguidas. A garçonete voltou com uma xícara branca lascada e despejou um líquido escuro que mais parecia óleo queimado do que café. Não disse nada. Apenas deixou a xícara na mesa com um ruído seco e voltou para trás do balcão, retomando sua posição inicial, o rosto iluminado pela luz fria do celular. Aproximei a xícara e senti o vapor quente subir. O café estava escaldante e tinha um gosto amargo, quase metálico, mas a cafeína era bem-vinda. Bebi um gole, depois outro, sentindo o calor descer pela garganta e se espalhar pelo peito. Foi então que reparei em algo estranho. O velho de boné estava na mesma posição de quando entrei. Não havia mudado de ângulo, não havia levado o garfo à boca, não havia sequer piscado. Simplesmente permanecia ali, curvado, imóvel como uma fotografia. Desviei o olhar, incômodo. Talvez ele estivesse dormindo de olhos abertos, o que já tinha visto acontecer com motoristas exaustos. Levantei para ir ao banheiro. Precisava lavar o rosto, talvez acordar um pouco mais antes de voltar para a estrada. A porta do banheiro masculino rangia ao abrir, revelando um espaço pequeno e claustrofóbico, revestido com azulejos brancos rachados e manchados de mofo. Uma única lâmpada piscava acima da pia, projetando sombras tremulantes nas paredes. Foram no máximo 2 minutos. A torneira pingava num ritmo irregular, criando um eco oco dentro do espaço azulejado. Lavei o rosto com água gelada, que cheirava levemente a ferrugem, evitando olhar demais para o espelho manchado, onde meu reflexo parecia mais pálido e cansado do que eu me sentia. Quando finalmente me preparei para sair, parei. Algo havia mudado. O som do pingo da torneira havia parado. O silêncio que se seguiu era absoluto, opressivo. Senti meu coração acelerar sem entender exatamente por quê. Abri a porta devagar e voltei para a lanchonete. O ambiente estava exatamente como eu havia deixado. A garçonete no celular, o velho imóvel, as lâmpadas piscando, mas algo imediatamente me gelou a espinha. Meu garfo havia mudado de posição. Eu tinha deixado o garfo à direita da xícara, paralelo à borda da mesa. Agora ele estava cerca de 5 centímetros mais à esquerda, perpendicular, apontando diretamente para a janela, para o meu caminhão. Parei ao lado da mesa, sentindo um frio subir pela espinha. Olhei para a garçonete. Ela continuava completamente imersa no celular, na mesma posição, como se não tivesse se movido 1 centímetro. O homem do boné permanecia petrificado sobre o prato frio, mastigando no mesmo ritmo lento e mecânico. Nenhum dos dois havia chegado perto da minha mesa. Tinha certeza absoluta disso.
Com licença. Chamei, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Alguém mexeu aqui na minha mesa? A garçonete finalmente levantou os olhos. Seu rosto era inexpressivo, quase vazio. Ela piscou uma vez, devagar, e respondeu com uma voz monótona. Não, senhor. Ninguém chegou perto. Continuou me encarando por mais 2 segundos, antes de baixar os olhos novamente para a tela iluminada. O velho de boné não reagiu. Não virou a cabeça, não interrompeu a mastigação, como se eu não tivesse falado nada. Tentei me convencer de que fosse coisa da minha cabeça. Cansaço, sono acumulado. Talvez eu mesmo tivesse tocado no garfo antes de ir ao banheiro e não se lembrava. Mas o detalhe não saía da minha mente. Cada vez que piscava, via o garfo naquela nova posição, apontando para a janela. Terminei o café rapidamente. Agora frio e ainda mais amargo, paguei a conta deixando as notas sobre o balcão e voltei para o caminhão sem olhar para trás. A chuva havia diminuído para uma garoa quase imperceptível, mas o frio da madrugada havia aumentado. Meu hálito formava nuvens brancas no ar. Assim que me aproximei do caminhão, vi o Nico andando em círculos dentro da cabine, arranhando o vidro com as patas dianteiras. Suas unhas faziam um som agudo contra o vidro, arranhões desesperados. Ele choramingava alto, um som agudo e assustado que nunca tinha ouvido dele antes. Era o tipo de som que um animal faz quando está apavorado, quando todos os seus instintos gritam perigo. Calma, Nico. Chamei, acelerando o passo. Tô chegando, garoto. Mas ele não se acalmou. Ao contrário, ficou ainda mais agitado quando me viu, como se quisesse me avisar de algo, me impedir de entrar. E foi então que notei. No canto inferior direito do para-brisa do passageiro, havia um adesivo azul redondo, do tamanho de uma moeda de R$1. No centro, escrito à mão com caneta preta, havia um número, 17. Eu nunca tinha visto aquele selo antes. Tinha absoluta certeza. Conhecia cada arranhão, cada marca no para-brisa do meu caminhão. Verificava tudo antes de cada viagem, e aquilo não estava lá quando estacionei. Aproximei-me, o coração acelerado. Toquei o adesivo com a ponta dos dedos. Estava úmido, levemente pegajoso, como se tivesse sido colado há poucos minutos. Mas como? A chuva não havia molhado aquela parte do para-brisa, protegida pelo visor. E o caminhão estava trancado. Tinha certeza absoluta de que estava trancado. Ainda assim, alguém havia se aproximado. Alguém havia tocado no meu veículo, colado aquele adesivo. E o Nico, que latia para qualquer estranho que se aproximasse, não tinha feito barulho algum. Ou eu simplesmente não tinha ouvido de dentro da lanchonete. Enquanto eu tentava entender de onde aquilo tinha surgido, um arrepio percorreu minha nuca. Não era o frio da madrugada, era algo mais primitivo. O tipo de sensação que faz o pelo do braço se arrepiar, que acelera o coração sem motivo aparente. O tipo de coisa que nossos ancestrais sentiam quando estavam sendo caçados. Levantei a cabeça lentamente e olhei ao redor do estacionamento. As 3 carretas continuavam nos mesmos lugares. A lanchonete brilhava com sua luz doentia. A chuva havia parado completamente agora, deixando apenas o som do vento nas árvores ao longe. E então eu vi. No limite da escuridão, onde a luz alaranjada dos postes se dissolvia na mata fechada, havia uma silhueta. Imóvel. Completamente imóvel. Não se movia. Não balançava com o vento. Não mudava de posição. Apenas estava ali, de frente para mim, a cerca de 30 metros de distância. Não dava para distinguir se era homem ou mulher. Não dava para ver o rosto. Apenas um contorno humano, escuro contra a escuridão ainda mais profunda das árvores. Observando. Meu coração disparou. Senti a boca secar instantaneamente. Todo o cansaço que sentia segundos atrás evaporou, substituído por uma adrenalina pura e primitiva. Oi! Gritei, a voz tremendo. Quem tá aí? Silêncio. A figura não respondeu.
Não se moveu. Eu tô vendo você, gritei mais alto, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Nada. Apenas aquela silhueta imóvel, como uma estátua esquecida na borda da escuridão. Entrei no caminhão às pressas, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair as chaves. Travei as portas com um clique que ecoou na cabine silenciosa. O Nico imediatamente pulou no meu colo, tremendo violentamente, rosnando baixo em direção ao para-brisa. Liguei o motor. O ronco do diesel nunca pareceu tão reconfortante, mas antes de engatar a marcha, não resisti. Tive que olhar de novo. A figura não estava mais lá. Não havia caminhado para dentro da mata. Não havia recuado para as sombras. Não havia rastro de movimento. Simplesmente tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que tinha visto. O Nico tinha visto. E alguém havia colado aquele adesivo no meu para-brisa. Foi nessa hora, com a mão no câmbio e o pé tremendo sobre a embreagem, que percebi outro detalhe arrepiante. O adesivo azul refletia a luz do poste de um jeito estranho. Havia algo sob a camada de papel. Inclinei a cabeça, aproximando o rosto, e foi quando vi. Por trás da camada azul, impressa em preto mas visível apenas em certo ângulo, havia uma palavra em letras pequenas e cuidadosas: observado. E embaixo, menor ainda, quase ilegível: você é o 17º. O sangue gelou nas minhas veias. As mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O 17º? 17º o quê? 17º observado? 17º marcado? 17º a... Não quis completar o pensamento. Engatei a marcha e acelerei, as rodas derrapando na pista molhada. O caminhão balançou ao fazer a curva para voltar à rodovia, quase tocando o canteiro com a lateral. Não liguei. Precisava sair dali. Precisava colocar distância entre mim e aquele posto maldito. Antes de entrar na pista, olhei pelo retrovisor uma última vez. A lanchonete continuava iluminada, aquela luz doentia vazando pelas janelas. E na porta de vidro, parada exatamente onde eu tinha entrado meia hora antes, estava a garçonete, do lado de fora, me observando, completamente imóvel, com os braços ao longo do corpo, o rosto uma máscara branca sob a luz fluorescente. E ao lado dela, também parado, também me observando, estava o velho de boné. Pisei fundo no acelerador. Naquela madrugada, dirigi até Belo Horizonte sem encostar em lugar nenhum. Nem para abastecer, nem para conferir carga, nem para descansar. Apenas dirigi, com o Nico encolhido no banco do passageiro, tremendo ocasionalmente e com aquele adesivo azul no canto do para-brisa. Tentei arrancá-lo quando o sol nasceu, numa área de descanso vazia nos arredores da capital. Mas ele não saiu. Parecia colado com algum tipo de supercola. Usei unha, chave, até um estilete. Nada. O papel rasgava, mas a cola permanecia. E por baixo, aquela palavra continuava visível. Observado. Até hoje, 5 anos depois, a mancha daquela cola ainda está lá. Descoloriu com o tempo, virou uma sombra amarelada no canto do vidro, mas está lá. Nunca saiu completamente. E até hoje não sei quem colou aquele selo, nem o que significava aquele número 17. Pesquisei na internet. Procurei histórias parecidas em fóruns de caminhoneiros. Nada. Nenhuma referência, nenhum relato similar. Mas sei de uma coisa. Nunca mais parei no posto Campo Belo. Passo direto, mesmo quando o tanque está na reserva. E sempre que preciso parar em algum posto deserto de madrugada, confiro o caminhão 3 vezes antes de entrar. Olho embaixo, em volta, verifico se há alguém observando das sombras. Porque desde aquela noite, cada vez que vejo alguém se aproximando de um para-brisa em posto de estrada, sinto o mesmo frio na espinha. A mesma certeza primitiva de que algo muito errado estava acontecendo naquele lugar. E às vezes, nas madrugadas mais escuras,
Quando estou sozinho na estrada e o Nico de repente levanta a cabeça e rosna para o nada, eu me pergunto: será que o número 17 significava que eu seria o próximo? Ou que eu era apenas mais um numa lista que continua crescendo? E se for o segundo caso, quantos adesivos já foram colados desde então? Quantas pessoas, exatamente neste momento, estão dirigindo pela Fernão Dias com um número no para-brisa, sem fazer a menor ideia de que estão sendo observadas?